Boa noite, colegas. Bom, primeiramente, antes de expor a nova colegas, terei que trazer a indignação que tem no respeito da competição da nossa lei. Acredito que deveríamos questionar as leis uma vez que se encontram atos, ou seja, pois os mesmos que possuem conhecimento técnico necessário para elaborar medidas de maior destaque. Os políticos possuem informação que, na maioria das vezes, nem por primeira informação do jurídico. Não possuem competência jurídica. Juristas, por exemplo, compreendem que a lei não deve ser modificada a cada fato novo ocorrido, mas sim interpretada de maneira diferente. Sendo assim, a proposta que versa a respeito da alteração da lei está completamente incompatível com o processo legislativo. O politicado em direito nem sempre é o justo. O direito e o justo são figuras que deveriam caminhar de mãos dadas. Porém, muitas vezes entram em divergências e confrontos diretos com o magistrado. O estabelecido em lei condena de forma justa os beneficiados e de forma proporcional, pois não há movimento de condenação de morte para uma pessoa que cometeu um ilícito. Não há a menor equidade entre a pena e o delito. Tal regra beneficiava os beneficiados apenas os surdos, que através justamente desses atos específicos mantinham a máscara do controle. Então, deixo que meu voto condenando aqueles que caluniosamente beneficiaram assim, todos aqueles que colaboraram para que esse mal fosse levado adiante. Agora posso falar sobre isso. Prosseguimos, iremos ouvir o deputado Wendel. Boa noite a todos os presentes. Ao estudar o discurso do meu colega Goldenês, quem faz uma faculdade regional, onde os professores organizavam disputas entre os problemas jurídicos, entravam em questão e eram debatidos com paixão através da retórica e da habilidade de manusear argumentos. E discordo do professor Goldenês, que defende a ideia de autorismo intolerante. Pois acredito que estes apoiavam o poder dos juristas medievais, que fechavam apóstolos da justiça, mas eram acusados de inúmeras atrocidades, oprimindo e explorando o povo. A proposta mais adequada para os grupos de jovens é deixá-los impunes, já que o regime de cinzas púrpuras não se trata de uma catástrofe natural. Eles chegaram ao poder por meio dos votos populares, ou seja, a maioria da população estava de acordo com as ideias dos futuros governantes. A grande maioria da população o aceitou, seja por medo, por interesse ou convicção. Não faltaram intelectuais, juristas, professores de direito e jornalistas que elogiavam o chefe dos políticos públicos como salvador da pátria e que acessaram em enviar seus partidos. Creio que o poder judiciário deve resolver os conflitos com determinação e certeza, com a finalidade de participar da sociedade. Em razão política, o poder diz que deve ser feito, embora acho que eles devem ser condenados. Não devem ser condenados, uma vez que cometeram várias denúncias com base na lei vigente na época, o que davam subsídios a essas práticas, como júria. E com isso, conservo meu discurso e passo a palavra ao excelentíssimo ministro. Agora iremos ouvir o terceiro ministro Agostinho. Boa noite a todos, boa noite, ministro. Eu vim conhecer aqui os colegas, todos falando de paixão sobre o projeto. Claro, desejando a melhor solução para todos, mas confesso que tudo isso me causou bastante mal-estar. Todas as palavras ouvidas pelos senhores foram ditas por homens, até mesmo as referentes do ministro, e até mesmo as do chefe dos camisas púrpuras. Eram todos homens. Talvez também que todos os anciãos eram homens. E as mulheres, onde estão nessa história? Toda essa discussão apenas ouviu uma ideia da mulher, que seria a denúncia feita por amante, por consoante, que denunciou o marido para ser preso e condenado para não ficar com a mulher amada. Ou seja, para ficar com a mulher objeto. As nossas vidas atualmente não discriminam as mulheres, mas graças a Deus que nós próprias mulheres vivemos para adquirir essa liberdade. Mas ainda acho que o direito é apenas dos homens. Talvez
usar como exemplo o salário das mulheres. As mulheres sempre ganharam menos que os homens. A mulher trabalha, cuida da casa, dos filhos e ainda não recebe o valor que merece. Continua sendo tratada como objeto pelo mundo masculino. Vejamos, se o denunciante do caso que sai impune, os homens se revelarão, pois o direito não estaria protegendo o proprietário legítimo da mulher. Mas e nossa mulher? Por que pensou? E se ela era maltratada pelo marido? E se o senhor fosse apenas um aspirador? A verdade é que os denunciados não morreram por inveja, mas sim por seu direito que vigorava na época castigava quem se opusesse a ele. Como já vi, alguns usaram esse argumento para retirar a responsabilidade do denunciante, dizendo que ele simplesmente levava esse conhecimento às autoridades para respeitar a conduta que vigorava. Partiu da opinião que, se o governo deseja realmente cumprir suas promessas de liberdade, não deve se preocupar com a punição dos poucos denunciantes. Deve levar a sério a questão das mulheres, retirando o que não exterioriza esse direito machista. Eu tenho duas propostas. A primeira, o governo deve elaborar uma declaração condenando a utilização do direito para oprimir e explorar os seres humanos, sendo homens e mulheres, sobre os pretextos de exercer o direito. Como exemplo, o caso do amante, que denunciou o marido. E a segunda, fazer uma reforma no ordenamento jurídico e deixar de lado os casos dos denunciantes. O sexo feminino deve adquirir uma autonomia. Agradeço a atenção e espero que as nossas queixas tenham finalmente sido ouvidas. Passo a palavra ao presidente do ministro. Neste momento, dando prosseguimento à audiência, ouviremos o juiz Passatempo. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar falando que os denunciantes devem sim ser condenados. Porque eles que valeram de Dando início às condições do Passatempo, eu passarei a palavra para o ministro Bernardotti, posteriormente ela retornará a fala. Ministro Bernardotti. Boa noite, senhor ministro da Justiça. Boa noite, colegas vice-presidentes, todos os demais da corte. Confesso que o depoimento dos colegas aqui me deixou tenso e também surpreso. Todos aqui disseram que deve haver punição, que deve haver punição apenas para os homens. Mas eu vou, antes de construir um pouco o caso de vocês, que estiver presente para vocês, para que possamos entender mais do o caso da Luciano Religiosos, ele retrata uma ditadura imposta pelos serviços públicos, estabelecendo um regime repressivo, conjunto com setores do funcionalismo público, envolvendo policiais, juízes, e até mesmo pessoas do próprio povo. Essas ações levaram os cidadãos comuns a cometerem crimes desde simples até graves, como denúncia por estoque de farinha de ovos, além do limite, perda de documentos, até mesmo homicídios. Mas a punição para eles deveria ser o quê? Penal? Deveria ser na área civil, multas? Ela seria justa? Vou trazer aqui alguns tecnicismos do sistema para que vocês possam entender como funciona, como está funcionando essa corte hoje. Primeiramente, o princípio da legalidade. O regime do princípio foi imposto com base em códigos não foram revogados, como o Código Penal e o Código Civil. Os funcionários agiram pelo princípio do dever legal. Eles estavam sujeitos apenas caso não cometessem, caso não atuassem com os mandos de seus superiores. Como nosso colega disse, não vai haver punição, deve sim. Mas, como eu já disse, qual seria a mais justa? Lembrando a nossa jurista também, que as mulheres também participavam. Elas também participavam. Quais seriam os motivos?
motivos mesquinhos, como marido traído, esposa traída. Nosso direito ele segue o princípio formal. Nosso direito ele pune a ação, ele não pune o pensamento. Ele pode levar em conta a motivação pelo que se teve. O valor que dá essa norma imposta. Mas a gente pode lembrar aqui alguns filósofos como Hobbes, como Rousseau. Os homens são maus ou eles são bons? Eu digo que eles são vulneráveis. Eles foram vulneráveis por um regime imposto, uma condição social imposta a eles. Nós podemos afirmar aqui que um tribunal de exceção, como esse acontece, deve seguir alguns parâmetros, mas não como o de Nuremberg. Se vocês lembram como foi de Nuremberg, não lembro, vou contar. Um tribunal de exceção imposto ao regime opressor, mas imposto fora dos parâmetros em lei, fora dos parâmetros em vigor. Insisto que esses foram motivos. Alguns princípios que norteiam essa minha fundamentação é que na Constituição existem 3 dispositivos, os principais que os nossos queridos deputados, e que tive acesso também à opinião de um deputado anterior, o deputado Pedro. Ele disse que o direito foi revogado. Não foi. Ele manteve-se em vigor. Tanto é que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. As ações denunciantes foram pautadas por esse dispositivo. Devemos entender também que a lei não há crime nem punição sem lei anterior que defina. Nós estamos criando aqui uma justiça de transição com o direito que não está em vigor. A lei não pode ultragir, salvo para beneficiar os réus. Aqui não há benefício para os denunciantes, para o povo, nem mesmo para os camisas púrpuras. Um crime não deve ser punido com outro crime, senhores. Um crime não deve ser punido com vermelho de sangue. Qual seria então a punição mais justa para eles? A política. Eles foram colocados no poder por meio do voto. Eles foram colocados no poder por meio da democracia. Assim, o código, eles agiram pelo código em vigor. Basta tirar a capacidade de participação deles. Basta tirar a capacidade de participação política, de voto, para que outro regime entre em vigor e conscientizar a população. Nós não devemos manchar com mais sangue essa terra que já foi manchada. Nós devemos proteger os bens mais preciosos da humanidade, a vida e a liberdade. Para a representação, posso agora dar a palavra ao excelentíssimo ministro da Justiça. Meus amigos 4 do jurídico presente e meus amigos das condições da Polícia Estatal, da impossibilidade de falar momento, ela já deu o benefício dela que queria. A condenação dos denunciantes invejosos, eu irei proferir a minha sentença final. Creio que retroagir as normas seja muito impensável nos dias de hoje. Que isso demoraria tempo e temos situações muito mais graves a serem tratadas nesse tribunal. Deixar os denunciantes impunes é algo que acredito que seja uma agressão ao direito positivado. Então, eu me inclino a decidir que as punições serão meramente políticas. Os direitos políticos dos denunciantes invejosos serão cassados por determinado período de tempo que ainda será colocado pelo tribunal. Assim será a minha colocação.